Bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas a mais um encontro da nossa Escola do Mestre para Mães. Esse encontro especial que nós temos todas as terças-feiras. Você que ainda não participa é nossa convidada. Você que já participa, convide outras amigas para participar conosco. Nós temos o encontro da Escola do Mestre para Mãe todas as terças-feiras, das 5 às 6 da manhã, no momento de estudo da Bíblia, no estudo também do livro Desejado de Todas as Nações, tá bom? E esse estudo, ele tem um período de gravação, tá? Das 5 às 6 nós gravamos, e das 6 às 6 e meia é um momento onde nós temos perguntas, temos um bate-papo, para que todas possam ficar mais à vontade, nós temos esse momento não gravado. E a Escola do Mestre para Mães, o que que é? Vocês já sabem, mas para quem não sabe, é o estudo sobre a vida e a didática de Cristo, esse mestre maravilhoso, mestre por excelência. E nós estamos aqui como alunas para aprender mais sobre como Cristo quer que nós vivamos, não é? Neste mundo, né? Nós e nossa família. Temos também, além do encontro da Escola do Mestre, todas as terças-feiras, então das 5 às 6 e meia da manhã, né, já que das 6 às 6 e meia a gente também fica aqui com bate-papo, temos um encontro especial também de oração unida para mulheres no Telegram, tá? Então, quem não conhece, nunca participou e gostaria de participar, entre no familiarizando.org, lá você tem acesso a materiais, você tem acesso aos links para os grupos, tanto do Escola do Mestre para Mães, como também para o grupo de oração que nós temos todas as sextas-feiras. Como acontece? Acontece todas as sextas-feiras num grupo específico lá no Telegram, você precisa entrar nesse link e fazer parte deste grupo, pois nós fazemos a chamada por lá, tá bom? Começa às 5 da manhã e termina às 6, tá? Lá vai das 5 às 6, não tem gravação, nem nada. São momentos de oração e testemunho. Você não pode ficar de fora, é muito importante, é um momento muito prazeroso, onde nós nos derramamos e clamamos pelo Espírito Santo. Nós iremos começar agora o nosso estudo, antes farei uma oração, e mais uma vez quero dar as boas-vindas às nossas amigas que estão chegando aí, tá bom? E assim que eu terminar a oração, nós teremos nossa querida Marili, que vai conduzir o nosso estudo de hoje. Fechemos os olhos e assim como estamos, vamos orar. Glorioso Deus, amado Pai, grandioso és tu, Senhor. E nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidas aqui, Senhor. E juntas podemos estudar a tua palavra, podemos falar e ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para cada uma de nós. E neste dia que o Senhor nos reúne, o Senhor possa, através da Marili, através desses estudos, falar ao nosso coração e possamos conhecer mais de Ti, Senhor, o Senhor que é o mestre por excelência. E como alunas, Pai, que estamos aqui sedentas, querendo saber como conduzir, Senhor, a nossa vida, a nossa família. E sabemos que sem Ti nós não podemos nada. Estamos aqui abertas, Senhor, prontas para ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Por favor, Senhor Deus, derrama o teu Santo Espírito nesta manhã sobre cada um de nós. Seja o nosso professor. Fique conosco. Nós te pedimos, agradecemos tudo, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom dia. E Estamos bom aqui dia. mais uma vez na Escola do Mestre para mães. Que privilégio, né? Hoje eu coloquei lá no grupo, no Telegram, que em breve nós não teremos mais esse privilégio de nos reunirmos para estudar a palavra de Deus. Então a gente precisa aproveitar hoje toda a oportunidade que a gente tem para estudar individualmente, para estudarmos em grupo a palavra de Deus. Então, não deixem de participar dos nossos encontros aí, como a Cris falou, de oração, de estudo, porque é um grande privilégio. Hoje a gente tem toda a liberdade, né? Vivemos num país ainda que a gente tem bastante liberdade aí para estudar a palavra de Deus, então a gente precisa aproveitar esses momentos tão especiais, né?
E nós estamos estudando, então, sobre João Batista. João Batista, como a gente vai ver mais detalhadamente no nosso estudo mais para frente, a gente tem muito a aprender com a vida de João Batista, porque João Batista representa um povo, a gente vai ver que povo é esse, e, e tem vários aspectos da vida de João Batista que nos ensinam muitas coisas. E a gente parou, então, na pergunta 6. A gente está usando ali o guia de estudo, volume 2, estamos no estudo 15, estudando o capítulo 10, né, do Desejado de Todas as Nações, e nós estudamos já até a pergunta 6. Hoje a gente vai começar estudando sobre o local onde João Batista vivia. E todos nós, acho que todos sabem, né, que João Batista morava no deserto, escrito lá em Lucas 1:80. Pega aí sua Bíblia, acompanhe com a gente. Gosto de ter a participação de vocês para ler aí, de vez em quando a gente lê. Eu peço para alguém ler algum texto da Bíblia, então tenha aí em mãos a sua Bíblia, suas anotações, o seu guia de estudo e também o livro O Desejado de Todas as Nações ou o aplicativo EGW Writings, onde você pode encontrar esse livro e outros livros de Ellen White. Então, lá em Lucas 1:80 está escrito que João Batista morava no deserto. Nós sabemos isso, mas a gente não sabe alguns detalhes, né? E a gente tem esses detalhes ali no capítulo 10 do Desejado de Todas as Nações, na página 50, na página 59 e página 69, 60, 59 a 61, nós temos uma descrição de como era esse ambiente onde João Batista morava. Então, ali diz, na página 60, que foi numa região isolada que João Batista encontrou o seu lar, em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Então, imagine aí o ambiente onde João Batista morava, região isolada, com cavernas. Aqui diz também que ele não teve o privilégio que Moisés teve de morar entre a solene majestade da solidão das montanhas. Mas ele vivia num lugar bem diferente de onde Moisés morou. Um lugar que não era tão agradável como o lugar onde Moisés morava. Então, ele estava ali diante das alturas de Moabe, além do Jordão. E aqui em casa, essa semana, nós estamos estudando a história de Balaão. E fala exatamente do momento em que o povo de Israel estava diante de Moabe, dos Moabitas, ali bem próximo dos Moabitas, né, um povo inimigo de Israel. E ali naquele lugar que João Batista morou. E na página 61 está escrito que o triste e terrível aspecto da natureza no deserto em que ele morava pintava vivamente o estado de Israel. Então, não era uma natureza bonita, exuberante, onde ele morava, mas tinha um aspecto triste que refletia muito bem o estado espiritual do povo de Israel. A frutífera vinha do Senhor tornara-se em desolada ruína, assim como aquele deserto. Sobre o deserto, no entanto, curvava-se o céu luminoso e belo. As nuvens que se acastelavam com o negror da tempestade eram aureoladas pelo arco-íris da promessa. Que bonito, né? E a gente vai ver logo em seguida aí sobre a educação de João Batista. E a gente vê aí nessa descrição do ambiente onde ele morava, que no próprio ambiente, o próprio ambiente onde ele morava, era uma lição espiritual, né, sobre o estado do povo de Deus, né?
E o que mais que a gente, o ambiente onde João Batista morava, o que mais que ele nos ensina? Então, a segunda parte aí da pergunta é: por que que João Batista vivia nesse local? Então, acho que todo mundo sabe que ele vivia no deserto, mas às vezes acho que muitos, né, não sabem por que que ele vivia ali. E está escrito ali na página 60 que João Batista preferiu morar ali porque ele preferiu renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Então foi uma escolha aquele lugar onde ele morava. Ele escolheu morar ali por causa da rigorosa disciplina do deserto, em contraposição ali com as diversões e luxos da cidade. Está escrito também que ali o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Então, o lugar onde João Batista morava era um lugar propício para disciplina, simplicidade e abnegação. Olha que interessante. Está escrito também que ele não, ali onde ele vivia, ele não se sentia, ele não era perturbado pelo bulício do mundo. O que que é bulício? Uma palavra assim que a gente não costuma ver, né? Então eu fui pesquisar o que significa essa palavra. Fui, na verdade, ao original. Então, no original, que é em inglês, tem a palavra bulício clamor, e significa um barulho alto e confuso, principalmente aquele barulho que as pessoas fazem gritando veementemente, que a gente vê muito na cidade, né? Vendedores, gente falando alto, né? Aquela barulheira toda da cidade. Então, ali onde ele morava, ele não era perturbado por esses barulhos altos, irritantes, né? Que existem na cidade. Então, como ele não tinha, como ali no deserto não havia esse tipo de barulho, ele poderia estudar ali tranquilamente as lições da natureza, da revelação e da providência. Olha só. Isso me faz lembrar dos pilares da verdadeira educação, que a gente tem falado tanto aqui na Escola do Mestre. Quais são os 4 pilares da verdadeira educação, ou os 4 compêndios, as 4 fontes da verdadeira educação, que foram as fontes da educação de Jesus também, como a gente já estudou. Então, a Bíblia, a natureza, as experiências da vida e o trabalho útil. Então, aqui a gente pode encontrar 3 desses, está citando aqui 3 desses pilares da verdadeira educação. Ali ele tinha no deserto, João Batista podia estudar as lições da natureza, da revelação, que é a Bíblia, e da providência. E Deus, o que que é a providência? É como Deus se revela a nós na nossa vida, nas experiências da vida, né, diárias. Então, João Batista também estudou com essas fontes, foi educado com essas fontes da verdadeira educação. Ele também, assim como Jesus, recebeu essa verdadeira educação. Para João Batista, a solidão do deserto era um lugar convidativo de escape da sociedade, quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. Então, o ambiente, o local que João Batista escolheu para morar era um lugar onde era um refúgio, era um lugar onde ele podia fugir da suspeita, da incredulidade, da impureza que existia nos lugares ali mais tumultuados na cidade, né? Onde as pessoas muitas vezes ficam ali apinhadas. E isso favorece muitos males, crimes, né? Essa concentração de muita gente no mesmo lugar, a palavra de Deus nos mostra que nunca foi plano de Deus que o seu povo, que nós, filhos de Deus, morássemos assim, né? Todo mundo ali amontoado, muito próximos uns dos outros, né? Então a gente pode ver, está escrito que
as pessoas que se afastaram do plano de Deus, as primeiras pessoas que se afastaram do plano de Deus, como Caim, né, o povo que construiu a Torre de Babel, que as pessoas se afastavam de Deus e elas iam fazer o quê? Formar cidades. Elas viviam no campo, mas aí elas se afastavam de Deus e iam formar cidades, morando ali muito próximas umas das outras, né? Então nunca foi plano de Deus isso. E João Batista estava indo na contramão do mundo. Ele percebia esses problemas de viver dessa forma. Então, ele foi morar num lugar deserto, num lugar mais tranquilo, né? E achei muito linda essa frase que está lá na página 61. Diz que João encontrou no deserto escola e santuário. O deserto, o lugar onde João Batista morava, era para ele uma escola e um santuário. Por que escola? Como a gente viu aqui, era lá que ele podia estudar tranquilamente as lições da natureza, da palavra de Deus, né, da providência, as experiências da vida, né, de uma forma mais tranquila. Então, nesse sentido, aquele lugar era uma escola. E por que um santuário? Aqui diz que, assim como Moisés entre as montanhas de Midian, ali no deserto, em meio à natureza, João Batista era circundado da presença de Deus e das demonstrações de seu poder. Então, apesar de o aspecto não ser agradável como o lugar onde Moisés morava, também era um lugar assim circundado de natureza. E ali, ao contrário do que ocorria na cidade, ele podia sentir a presença de Deus de forma mais forte, né? Mais impactante, mais concreta. E hoje em dia, será que a gente também não está precisando de um lugar assim, um lugar tranquilo para a gente viver? Um lugar que seja a nossa escola, um santuário. Santuário é templo, né? Nós temos as igrejas, mas será que na igreja a gente encontra toda essa... A gente consegue realmente assim sentir a presença de Deus, a gente consegue realmente nos conectar com Deus na igreja. É um lugar, a igreja hoje é um lugar silencioso, um lugar reverente, onde você consegue se ajoelhar ali tranquilamente, em silêncio, e ouvir a voz de Deus. Tenta fazer isso na sua igreja. Será que é fácil? Você chega ali na igreja, se ajoelha e tenta ficar orando ali um bom tempo. Você consegue ter silêncio? Infelizmente, até nas igrejas hoje em dia, existe muita agitação. As pessoas vão chegando, falando alto e conversando, às vezes até conversas que não têm nada a ver com o dia santo do Senhor, conversas seculares, dão risada. E eu já tentei fazer essa experiência, né? Eu sinto muito. Teve uma época na minha vida que eu morava em São Paulo, eu sou paulistana, nasci na capital de São Paulo. E a minha casa era um lugar muito agitado. Era um lugar onde a TV estava constantemente ligada, o dia inteiro ligada, dia e noite ligada, alto, em som alto. Havia brigas, havia muito barulho fora de casa, muito barulho dentro de casa. E eu vivia assim muito, até hoje eu luto assim contra a ansiedade, contra o estresse, era um lugar de muita tensão. E eu sentia uma necessidade assim muito, muito, muito grande quando jovem, de um lugar tranquilo, onde eu pudesse ouvir a voz de Deus, onde eu pudesse sentir paz. E eu lembro que eu não conseguia sentir isso dentro de casa. E até na igreja também eu tinha dificuldade. Então, eu lembro que eu tinha a chave da igreja, né? Eu era líder da igreja. E eu lembro que uma vez eu estava muito atribulada, assim, muito agitada e precisando de um lugar, um refúgio.
um lugar onde eu pudesse, como o João diz aqui, né, um lugar de escape daquele tumulto todo, daquele barulho todo. E eu fui para a igreja, que ficava longe, peguei minha bicicleta, fui para a igreja, e eu não lembro exatamente quanto tempo, acho que meia hora ou mais levava para chegar na igreja de bicicleta, né? E cheguei lá no dia de semana, de manhã, e consegui, só ali que eu consegui. Não tinha ninguém, né? Não era dia de culto, não era horário de culto, e só ali que eu consegui ter um pouco mais de paz, mas ainda tinha o barulho na rua, né? Então eu precisei assim ir para lá para achar esse lugar assim, eu precisava orar, simplesmente orar, sentir paz e não estava conseguindo. Então, será que nós cristãos podemos ter um ambiente, estamos tendo um ambiente de paz no nosso lar, no lugar onde a gente mora? Para a gente pensar, né? Eu compartilhei com vocês ali no grupo do Telegram um vídeo com o título Vida de Simplicidade. Um vídeo que me ajudou muito em alguns aspectos e fala sobre essa agitação, o grande problema da pós-modernidade, a agitação. Nós estamos constantemente agitados, não só o ambiente à nossa volta, mas dentro de nós, né? O nosso coração parece estar sempre agitado, a gente sempre ansioso, sempre preocupado, né? E às vezes a gente até tem muita gente hoje em dia percebendo os malefícios da vida urbana, e muita gente está buscando lugares mais tranquilos, né? O campo para morar. Mas às vezes a gente leva a cidade junto com a gente, quando a gente vem para o campo, né? Hoje, graças a Deus, eu moro no campo, esse horário, assim, até o dia inteiro, né? A gente ouve aqui os sons das aves, sons da natureza, é um lugar tranquilo. Hoje, graças a Deus, eu posso ter esse ambiente tranquilo para me conectar com Deus. Só que, às vezes, a gente traz para o campo o estilo de vida da cidade. Então, assim, é uma luta a gente se desconectar das mídias, né? Desconectar do celular. E eu estou nessa luta constantemente, orando sempre para Deus me ajudar a sossegar, né? E a palavra de Deus nos diz que a importância da gente sossegar, no sossego, na tranquilidade está a vossa salvação, a palavra de Deus diz. Então, a gente precisa sossegar. A gente precisa, mesmo que a gente ainda viva na cidade, eu lembro que quando eu ainda morava na cidade, eu sonhava em ir para um lugar mais tranquilo. Uma pessoa falou que já morava no campo, falava assim: se você ainda não pode ter essa vida mais tranquila no campo, começa a viver essa vida na cidade, o máximo que você puder, né? Porque a dificuldade maior é não é sair da cidade, é tirar a cidade da gente, de dentro da gente, né? Esses hábitos que existem, que são tão prejudiciais para nós, né? Então, eu comecei quando eu ainda morava na cidade, eu já comecei a fazer algumas mudanças, né? Eu já morava um pouco afastado do centro, então eu comecei já a ir menos vezes ao centro da cidade. Então a gente aprendeu a fazer compras assim, tudo de uma vez. Então a gente tinha um dia que a gente ia para a cidade para fazer as compras, resolver tudo o que precisava, né? Para evitar esse contato contínuo com o tumulto, com a agitação, né? Que nos prejudica tanto, que nos desconecta de Deus. E então aqui tem uma pergunta, mais uma pergunta, né? Na pergunta 7. Onde você vive? E por que você vive nesse local? Então a gente precisa parar para pensar, porque eu, mãe, moro aqui neste lugar? Porque eu escolhi este lugar para os meus filhos, para minha família morar? Nós pais precisamos pensar nisso, a gente precisa escolher o lugar apropriado para a nossa família morar, né? Então, esse lugar que a gente vive hoje, nós escolhemos para aprender as lições da natureza,
para nos proteger dessas coisas, né, que a gente falou aqui, para a gente ter mais intimidade com Deus, e porque a gente sabe que a educação é a restauração da imagem de Deus em nós. E a gente precisa de um lugar apropriado para isso acontecer, né? E, bom, então temos aí a próxima pergunta, pergunta 8, sobre a educação de João Batista. Como que foi a educação de João Batista? Onde João Batista estudou? Então, a gente sabe que ele morou no deserto, e está escrito, né, na página 61, que João Batista também foi educado ali, no deserto, foi educado em casa. Quais foram as fontes de sua educação? A gente viu também agora, né, nessa última, na pergunta 7, que as fontes da educação de João Batista foram as mesmas de Jesus: a natureza, a revelação, que é a Bíblia, a providência, que nós podemos entender também como as experiências da vida, Deus se comunicando com a gente através das experiências da vida, né? E falou sobre a disciplina, que João Batista escolheu morar no deserto por causa da disciplina. E a gente pode relacionar a disciplina com trabalho útil, né? Então, a cidade, vocês viram no texto que eu citei aí, que a cidade é um lugar onde tem muito entretenimento, muitas distrações, tem mais comodidade, né? E, às vezes, na cidade, a gente tende a ser mais preguiçoso, né? E a vida no campo é uma vida mais dura. E às vezes, e muita gente no passado fugiu dessa vida do campo, fugiu para a cidade por causa desse rigor, dessa rígida disciplina que existe no campo. E que João Batista buscou, né? Tem gente que foge dessa rígida disciplina, mas João Batista buscou essa rígida disciplina. Por quê? Porque ela é importante para a formação do nosso caráter, né? E por que João Batista foi educado dessa forma? Na página 54, está escrito que, assim, ele podia receber mais influência da família. Olha que interessante. Quando a gente vive num lugar assim, quando a gente está mais assim, distante de outras pessoas, né, daquele tumulto todo, de tantas distrações, a gente consegue focar mais na família, passar mais tempo em família, né? Isso favorece muito o relacionamento familiar. Que mais? Ele morou ali também, ele estudou ali também, em casa. A gente está falando do estudo, né? Então, o estudo, ele estudou em casa. Ele não foi para as escolas. Mas não tinha escola naquela época. Tinha, sim. Tinha as escolas da igreja, as escolas denominacionais, né? Então, existiam as escolas de profeta. Primeiro existiram as escolas de profetas, lá no princípio, né? Começaram com Samuel, o profeta Samuel. E na época de João Batista existiam as escolas da igreja. Mas ele escolheu não ir para a escola. Está escrito também nesse capítulo. Então, ele estudou ali, em casa. E, assim, ele pôde estabelecer na infância e na juventude os hábitos que, mais do que qualquer dote natural, decidiriam se ele seria vitorioso na vida. A juventude é o tempo da semeadura, determina o caráter da colheita para esta vida e para a outra vida, a vida eterna. Então, é muito importante o lugar que a gente escolhe para morar, o ambiente, o lugar onde nossos filhos vão estudar. Porque esse tempo da juventude, da infância, é o tempo da semeadura. Depende, o futuro da criança, inclusive a vida eterna, né? A eternidade depende dessa semeadura, como que vai ser feita essa semeadura do caráter, né? Determina o caráter dos nossos filhos. Aprender, na página 59 e 60, está escrito também que ele estudou ali para aprender as lições da temperança e do domínio próprio.
e assim aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Olha só, coisa importante, né? Lições de temperança, domínio próprio e aperfeiçoar a santidade. O ambiente onde João Batista estudou, ou seja, o lar, num lugar tranquilo, num lugar afastado, no deserto, favoreceu essas qualidades de caráter, né? Favoreceu que ele se tornasse o homem santo que ele foi. Ali também está escrito que os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. E mais para frente, na pergunta 10, a gente vai ver sobre alimentação, sobre os hábitos alimentares de João Batista, que tem muito a ver com a temperança também, né? Mas temperança não envolve só, não é só alimentação, né? Então a gente sabe que temperança envolve todos os aspectos da vida. A gente vai ver melhor sobre isso depois. Ali também, onde João Batista estudou, ele pôde desenvolver hábitos de disciplina, simplicidade e abnegação, como a gente viu, né? O lugar de moradia, que foi o mesmo lugar de estudo, favoreceu isso. As diversões e comunidades da cidade terminam atrapalhando nisso, né? Para a gente desenvolver esses hábitos aí. Então, ali ele pôde escapar das influências ruins que existiam na cidade, que quase geralmente é contaminada de suspeita, incredulidade e impureza, como a gente viu. Então, ele foi para o campo fugir, sim, das más influências, fugir das tentações. Isso está muito claro aqui no capítulo 10, né? E ali a gente viu que João Batista pôde estudar as lições da natureza. Como que a gente pode estudar as lições da natureza na cidade? Só nos livros, né? Fica muito difícil estudar lições da natureza na cidade. A gente precisa sair da nossa casa para ir lá num parque, só que aí lá no parque tem, às vezes, não é um ambiente, às vezes, apropriado, às vezes está cheio de gente, muito barulho, a gente não tem a tranquilidade que a gente precisa, e não é o tempo todo que a gente vai estar lá, né? Agora, se a gente mora cercado de natureza, é o tempo todo que você está olhando para a natureza, você trabalha na natureza, as crianças brincam na natureza, então é bem diferente, né? E a gente viu ali algumas lições que João Batista aprendeu na natureza, né? O próprio ambiente ali era uma lição espiritual, né? Quando ele olhava para aquele deserto, aquele aspecto do deserto, ele lembrava do estado espiritual do povo de Deus. Mas quando ele olhava para o arco-íris, né? Então a gente sabe que o deserto às vezes tem tempestades, né? Tem climas, é um clima, tem extremos, né? Ou é muito quente ou é muito frio, tem muito vento. E quando depois que vinham aquelas negras tempestades, vinha o arco-íris, e quando ele olhava para o céu, né, e via o arco-íris, uma coisa que era muito difícil eu ver na cidade. Eu lembro que quando eu morava na cidade, eu morava num lugar assim onde tinha muitos prédios, eu morava em apartamento. E eu sentia assim, o Espírito Santo acho que colocava isso no meu coração, né? Deus colocou no nosso coração esse desejo, né, por essa necessidade de natureza. E eu lembro que eu olhava assim pela janela do apartamento que tinha grades. Eu realmente me sentia numa prisão. E realmente parecia uma prisão com aquelas grades nas janelas, né? No 11º andar,
eu olhava à minha volta, todo lugar que eu olhava era prédio. Prédio na frente, prédio do lado, prédios dos lados, prédio atrás. Eu quase não conseguia ver o céu. Era, assim, eram pedacinhos do céu que eu via. E às vezes eu orava, olhando pela janela, né, e tentava olhar ali para o céu e quase não conseguia. Eu sentia necessidade de ver o sol, o céu azul, um céu límpido, azul, assim, aquele azul bonito, né, que eu vejo hoje aqui, eu não conseguia ver na cidade de São Paulo. Era um céu cinzento, é, com nuvens, geralmente, né, e, e eu lembro que quando eu mudei para cá, quando eu ia para o trabalho, aqui no interior, né, de São Paulo, eu ia olhando o tempo inteiro para o céu, como se eu nunca tivesse visto o céu na minha vida. Eu ficava encantada com o céu. E ali, quando o João Batista olhava para o céu, depois de uma negra tempestade, ele via o arco-íris naquele céu, ele lembrava da prometida glória do reino do Messias, do misericordioso concerto entre Deus e seu povo, acima da degradação de Israel. Então, tudo isso são lições espirituais, né? Que a gente tem o privilégio de aprender quando a gente mora num ambiente cercado de natureza, né? E olha que interessante também aqui ainda sobre a educação de João Batista. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria, isso está na página 60, do Desejado de Todas as Nações. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. Os pais dele eram da tribo de Levi. Era para João Batista ser um sacerdote, vocês sabiam disso? Era para ele ter sido, mas ele não foi um sacerdote. A educação das escolas dos rabis, para ele ser um sacerdote, ele teria que ter ido para as escolas dos rabis, para a escola da igreja, a escola denominacional da época dele. Mas a educação das escolas dos rabis teriam incapacitado João Batista para sua obra. As escolas da igreja, da sua própria igreja, naquela época, estavam corrompidas. O ensino estava corrompido. E se ele tivesse estudado nessas escolas, ele teria sido incapacitado para a sua obra. Deus não o mandou, Deus, não foi, eu não quero ir para a escola. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as escrituras. Como que ele aprendeu a interpretar as escrituras? Ele não precisou da teologia do seu tempo, daquelas escolas. Deus o chamou ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Deus falou para João Batista: eu vou falar diretamente com você aqui através da natureza. Olha que lindo. E Deus, será que essa não pode ser a nossa experiência também? Será que Deus também não pode se comunicar com a gente assim? Com os nossos filhos, através das lições da natureza? Com certeza. Hoje, Deus também quer se comunicar assim com a gente, através da natureza. Deus também quer falar diretamente com a gente através da Bíblia. Por isso que o nosso incentivo, o que a gente procura mais incentivar aqui na Escola do Mestre, mais do que esse estudo que a gente está fazendo em grupo aqui, que é tão gostoso, né? Daqui a pouco a gente vai ter o nosso bate-papo aí. Mais do que isso, a gente está sempre procurando incentivar vocês a terem o seu momento individual com Deus. Eu sempre falo, não confiem cegamente no que eu falo ou no que qualquer pessoa fala por aí. Ontem eu estava assistindo um sermão do pastor Adolfo Soares, se vocês não assistiram, assistam. Ele fala sobre a nossa identidade do povo adventista. E ele questiona algumas coisas, e ele fala que hoje nós estamos acreditando muito mais no assim diz o doutor do que no assim diz o Senhor. Então a gente tem, infelizmente, os cristãos hoje em dia
estão supervalorizando, como ele diz, a opinião de homens em detrimento da opinião de Deus, do assim diz o Senhor, do que Deus diz, da vontade de Deus, né? Então, a gente precisa aprender a ouvir Deus falando diretamente com a gente, sem intermediários. É muito bom, claro que a pregação é bom, o sermão, é bom a gente ler, né, coisas que outros escreveram. Tem muita coisa boa para a gente ler e ouvir, né? Mas, acima de tudo, a gente precisa aprender a ler por nós mesmos, estudar por nós mesmos, interpretar por nós mesmos a palavra do Senhor. Claro, com a orientação do Espírito Santo, né? Com a orientação do Espírito de profecia. Então, como nós estamos fazendo, né? Com esse livro aí, O Desejado de Todas as Nações, que é do Espírito foi inspirado pelo Espírito de profecia, né? Então, a gente precisa aprender a ter esse relacionamento íntimo e direto com Deus, sem depender do que os outros dizem. E nesse tempo que a gente vive de celular, de internet, de tantas mídias, tem muitas vozes por aí, muitas vozes dissonantes. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Eu lembro que uma vez eu estava em dúvida quanto a uma questão, né? E aí eu fui perguntar para um, fui perguntar para outro, perguntei para um pastor, perguntei para outro pastor, comecei a perguntar para um monte de gente, porque não estava entendendo, estava na dúvida. E cada um falava uma coisa. E eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada, estou confusa, e agora? E aí Deus falou claramente para mim, pergunta para mim, né? Eu estava perguntando para tanta gente, estava esquecendo de perguntar para Deus, né? Então ele falou, pergunta para mim, eu vou te dizer, eu vou te responder. E Deus me respondeu aquela dúvida. E eu fui na fonte, fui na palavra de Deus, e ele falou comigo claramente, diretamente comigo, né? Então, esses estudos em grupo, sermões, né, ir à igreja, tudo isso é importante e necessário, mas nada pode substituir nossa comunhão com Deus, né? A gente precisa aprender a ouvir Deus falando diretamente com a gente. E essa foi a pergunta 8, então. Então, nós temos aí mais alguns minutinhos, uns 15 minutinhos. Alguém tem algum comentário? Se alguém tiver algum comentário nesse tempo, assim, fica à vontade para... Pode levantar a mãozinha, tá bom? Se alguém tiver com a mãozinha levantada, eu sei que quer comentar. A gente vai ter um tempo especial para a gente bater papo, para comentar, testemunhar, compartilhar experiências. Mas se enquanto eu estiver falando aqui, alguém quiser comentar, fica à vontade, tá bom? E a pergunta 9, então, sobre o vestuário de João Batista. Quando você pensa em João Batista, o que vem na sua mente? Que imagem vem na sua mente? Alguém gostaria de dizer? João batizando Jesus. João batizando Jesus. E quanto à aparência de João Batista? Vestes longas, marrom, parecendo um vestido, com a faixa na cintura. Uma túnica colorida. Eu acho que João Batista, pelo perfil dele, ele não usava roupa colorida, não. Tem um trechinho, né, que fala bem específico sobre essa parte, né? É interessante que eu tinha destacado. Vestia-se como os antigos profetas. Então, primeiro ponto, né? Ele se vestia como os profetas antigos. De uma túnica, mas é de pelo de camelo, presa por um cinto de couro. Interessante. Uhum, isso mesmo. Olha só. Me digam aí se vocês conseguem ver. Apareceu. Estão vendo aí? Então, Sim. aí tem 3 imagens, né? Uma de um filme ali em cima, a imagem 1, a 2 e a 3. Então, olha que interessante, prestem atenção no vestuário de João Batista. Nessa segunda imagem aí parece mais tipo aquela imagem de homens das cavernas, não é?
o estilo, né? Ele está despido, né? Eu não Oi? consigo ver João Batista com uma roupa. Não consigo ver João Batista com essa roupa despido. Eu vejo a roupa igual, mais semelhante com essa próxima da primeira, no sentido de estar coberto, né? Aham. E eu achei mais essas Tá bem outras moderno. imagens. Oi? Esse João Batista da imagem 2 e 3 aí tá bem atualizado, tá bem moderno, Tem bem uma outra. contemporâneo. Eu sempre vi livrinhos ilustrados, né, de criança, né? Tem as belas histórias da Bíblia, e tem vários outros. Abriu a segunda imagem aqui, deixa eu tentar mostrar a outra. E era esse tipo de imagem que me vinha à mente quando eu pensava em João Batista, né? Então, aí tem mais 13 imagens. Vocês podem ver que é um pouco diferente, né? O vestuário de João Batista. Olha lá. Nessas imagens aí já é um vestuário que cobre mais, né? Tanto em cima como embaixo, né? E isso aqui é a imagem que os ilustradores fizeram, né? Então, isso eu fiz questão de mostrar isso aqui para falar também sobre o cuidado que nós precisamos ter quando a gente escolhe livros ilustrados para os nossos filhos. Porque é essa imagem que eles virem lá que vai ficar gravada na mente deles. Então, às vezes é um perigo, né? Alguns livros ilustrados. A gente precisa analisar, antes de dar na mão dos nossos filhos, a gente precisa analisar não só o que está escrito, se realmente está de acordo com o assim diz o Senhor, né? Porque tem muitos livros ilustrados por aí que as pessoas mudam tanto a história e colocam tanta coisa ali que deturpa, né, o que está escrito na palavra de Deus. Mas a gente precisa analisar também as imagens que estão ali, se estão de acordo com assim diz o Senhor. Então, vamos ver o que que a palavra de Deus, o que que o Senhor nos diz, né, através da sua mensageira, Ellen White, o que que ele diz sobre e também através da Bíblia, né, sobre o vestuário de João Batista. Então, como a Cris disse, João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Está escrito que era uma roupa simples e que ele se vestia como os antigos profetas. Então, se a gente for lá em 2 Reis 1:8, a gente vai ler como que era o vestuário de Elias. E se a gente estudar o espírito de profecia, a gente vai ver que João Batista é considerado o segundo Elias. E a gente vai ver quem é o terceiro Elias, mais para frente. Em Zacarias 13:4 também fala sobre a vestimenta dos antigos profetas, que, ou seja, ele se vestia como os antigos profetas, de uma túnica de pelo de camelo, presa por um cinto de couro. Então, aqui fala a palavra túnica, né? Aí eu fui pesquisar o que significa túnica. Quando você pensa na palavra túnica, qual daquelas imagens ali que você viu, né, e tem mais a ver com túnica? Então, túnica é uma peça principal do vestuário árabe. Então, pensem como os árabes se vestem. Aquilo é uma túnica. Trata-se de uma espécie de vestido largo, não era um vestido estreitinho, como a gente viu em algumas imagens ali, relativamente leve e de manga comprida, que cobre o corpo inteiro. Essa é uma definição que está tá no dicionário e também na Wikipédia. Então, é um vestido largo, a túnica, né? De manga comprida e cobre tudo, não fica mostrando nenhuma parte, né? Então, no deserto, o clima é quente e os árabes usam, e João Batista vivia no deserto. Então, dá para a gente entender que o vestuário dele era semelhante ao dos árabes, realmente, né? Porque ele morava no mesmo ambiente dos árabes, né?
Então, na maioria dos países islâmicos, o clima é quente, principalmente no Oriente Médio, e normalmente a túnica vestida pelos homens tem cor clara e é muito larga, a fim de refletir melhor os raios solares e permitir que o ar circule por baixo da roupa com mais facilidade. Isso está lá no Wikipedia, né? Então, no comentário bíblico adventista está escrito também que não era pele de camelo, como se imaginava, como alguns imaginavam, mas uma vestimenta de pelo tecida em tear. Então, não era pele de camelo, era pelo tecido em tear. O singular aspecto de João fazia a mente dos ouvintes reportar-se aos antigos videntes. Nas maneiras e no vestuário, assemelhava-se ao profeta Elias. Então, só concluindo aqui, antes de passar para a Claudete, só concluindo a pergunta 9, né? Por que João Batista se vestia assim? Então, está escrito ali no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 62, que a simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pelos de camelo, era, olha só, uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Então, a própria vestimenta, o próprio vestuário, a própria roupa de João Batista era uma reprovação ao vestuário dos líderes da sua igreja e do povo, dos membros da sua igreja. E no sermão que eu ouvi ontem, do pastor Adolfo Soares, ele tem uma frase interessante. Eu até escrevi aqui a frase dele, que ele fala, foi um outro sermão, né? Não foi o que eu citei, mas um outro sermão que eu assisti dele sobre João Batista, ele diz assim, que João Batista era um reformador. E o que é um reformador? E ele disse assim, ser um reformador significa mostrar na vida a mudança que queremos que aconteça nos outros. Ser reformador significa repreender o mau comportamento com uma vida bem comportada. E se for necessário, falar. Então, mais do que falar, a gente precisa viver a mensagem de reforma, né? Então, o nosso próprio vestuário tem que testemunhar de Cristo, tem que levar, as pessoas têm que olhar para a nossa roupa e dizer, aquela pessoa é cristã, aquela pessoa é diferente. Se a minha roupa for como a do mundo, a de que todo mundo veste, como que eu vou ser identificado como cristão? Então, mesmo sem abrir a boca, eu preciso ser identificada como um cristã, como cristã. Então, isso é muito sério. Vestuário é muito importante. O que a gente veste é muito importante. E tem mais um texto sobre o vestuário de João que diz assim, que João devia assumir a posição de reformador. Por sua vida abstinente e simplicidade, então um vestuário simples, que não chama atenção para si, né? Um vestuário simples deveria constituir uma repreensão para a sua época. Daí as instruções dadas aos pais de João, uma lição de temperança dada por um anjo do trono do céu. Então, a gente falou sobre temperança também antes, né? Quando a gente falou ali sobre a educação de João Batista, e aqui, mais uma vez, tem a palavra temperança. E o que é a palavra temperança? Eu gosto muito da definição que está lá no livro Temperança, página 138, que diz assim, que a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente ou equilibradamente aquilo que é saudável. Então, temperança não é um pouquinho do que é ruim, um pouquinho do que é bom. Aqui diz que a verdadeira temperança é usar só o que é bom. O que não é, o que é ruim, eu descarto. Usar equilibradamente o que é bom, não usar com equilíbrio o que é ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí.
E na questão do vestuário, como que eu posso ter temperança no vestuário? Simplesmente me abstendo, deixando de lado aquelas roupas que não são boas, que não condizem com o cristão. Aqui fala de coisas nocivas, né? Dispensar inteiramente todas as coisas nocivas. Será que uma roupa não pode ser nociva, prejudicial para a minha saúde? Se ela me aperta os meus órgãos, se ela está sendo prejudicial para mim. E se aquela roupa revela partes do meu corpo que não deveriam ser revelados? Será que não vai ser nocivo para alguém? Nós, mulheres, se nós usarmos roupas que revelam partes do nosso corpo, será que a gente não vai estar prejudicando algum irmão, levando o pensamento do nosso irmão a pensamentos que não deveria haver, né? Será que o meu comportamento, o meu vestuário não está levando pessoas a pecarem? Eu sou responsável, sim, pela vida espiritual do meu irmão. A gente não pode agir como Caim, falar assim, por acaso sou eu guardadora do meu irmão? Né? Isso é problema dele, ele que não olhe. Eu uso o que eu quero, ele que não olhe. Meu corpo, minhas regras, né? Como diz o lema do feminismo, a gente precisa ter muito cuidado. Não é meu corpo, minhas regras. Né? Em primeiro lugar, esse corpo não é meu. Esse corpo é de Deus. Deus nos comprou. Esse corpo é emprestado. Tudo que a gente tem é de Deus. Então, Deus quer que o nosso corpo seja um templo do Espírito Santo. As pessoas, a minha vida, a minha aparência, tudo, as minhas palavras, tudo tem que testemunhar de Cristo. Tem que levar as pessoas a Cristo. E não levar as pessoas a olharem para mim, me admirarem. E até, quem sabe, levar a pensamentos impuros, né? A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do vestuário, né? Nosso tempo acabou, mas, Claudete, antes da gente finalizar aqui essa parte, passar para o nosso bate-papo, Claudete pode fazer a observação? Adeli, eu fiquei pensando o seguinte, então os homens também, entre aspas, usavam vestidos, usavam roupas abertas, e eles não tinham calças. Então, quer dizer que naquela época nem homens usavam calças? De forma visível, não, né? Mas a gente sabe, assim, Deus se preocupa com cada detalhe, inclusive com a roupa. Então, quando Deus escolheu como seria a roupa, Deus escolheu como seria a roupa dos sacerdotes. E ali está claro que eles deveriam usar uma parte por baixo, algo por baixo, tipo uma calça, um calção, né, um bermudão, assim, para não expor as suas partes íntimas, né? Então, a gente vê que eles realmente usavam uma túnica longa, né? Mas por baixo havia algo. E isso a gente precisa tomar para nós mulheres também, né? Então não basta a gente coloca uma saia lá, e aí bate um vento, né? Levanta a saia, ou a gente senta de qualquer jeito e fica expondo né? O que não deveria. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Claudete? Pensando nisso, uma dúvida. Falando em Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 5, onde diz o seguinte, a mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois a quem faz isso é a abominação ao Senhor seu Deus. Pensando nesse ponto, as roupas dos homens seriam abertas também, as mulheres também usavam vestidos. Então, hoje, nós vemos várias imagens de mulheres usando as calças, você olha assim, você não consegue diferenciar a mulher e o homem. Então, como que poderia, se você olhar só pelas pernas e pelos sapatos, muitas vezes você não consegue diferenciar o que é homem e o que é mulher. Agora, só quando você vê da metade para cima, aí você consegue ver o todo, aí faz a distinção. E naquele tempo, como seria roupa de homem, como seria roupa de mulher? Já que ambos usavam aparentemente vestidos. Então, até onde eu sei, seria pela modelagem? Até onde eu sei, havia diferença no vestuário dos homens e das mulheres. Eu não sei exatamente quais eram essas diferenças, né? Mas havia diferença, sim. Uhum. Né?
E hoje em dia, realmente, as roupas são muito parecidas, né? E, e isso é intencional, a gente sabe, se a gente estudar a história da moda, a gente vai ver que tudo isso é intencional. Hoje a gente vê essa confusão de gênero, né? E isso se reflete no vestuário também. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, pedir orientação de Deus sobre essa questão tão Eu importante. E só finalizando eu aqui, estou trabalhando com eu oi? estou trabalhando com a igreja. Eu estou trabalhando com a igreja a respeito do vestuário da modéstia cristã. E eu tenho recebido vários homens que têm entrado em contato comigo, se sentindo incomodados, que eles dizem que vão para a igreja para buscar santificação, para buscar algo mais espiritual, e ali tem uma comunhão mais pura com Deus. Então, é, aí a gente vê que incomoda até nós mulheres, porque aquela pessoa ali mal vestida na sua frente, ou ao seu lado, ou atrás de você, você sabe que os homens, as crianças estão olhando, os jovens estão olhando, então os homens têm entrado em contato comigo e reclamando, né? Aí falando o quão importante é esse trabalho, porque eu não estou fazendo com as mulheres, eu estou postando para o grupo. Então ali tem os jovens, as jovens, os líderes, tem toda a igreja ali naquele grupo, menos as crianças e os mais novinhos, os jovens mais novos, só dos 16 para cima, que já está ali amadurecendo. Então, quer dizer, né, está amadurecendo para a fase adulta. Essa é uma informação que nós precisamos sim levar para a igreja. Essa mensagem, ela é muito importante, porque, como você falou, a questão da temperança, na linguagem moderna, a palavra temperança é moderação, né? Eles falam assim: comam com moderação, bebam com moderação. Aí tem uma campanha que chama Saia com Saia. Essa campanha tem duas versões, né? Você sair com saia, por quê? Entra nisso que você falou, legging, calça jeans, estão deformando os genitais, está trazendo problemas de corrimento, problemas de saúde, vários problemas de saúde. Então, saia com saia, nesse sentido, nessa campanha, é mais no sentido de saúde íntima, né? Mas trazendo para o nosso quesito espiritual, já é uma orientação, né? É isso que você falou, ventilar as partes íntimas, para que a parte íntima tenha essa ventilação e possa ter saúde íntima também, evitando, assim, até problemas nos casamentos. Isso mesmo, é uma questão de saúde também, né? E só antes aqui da gente passar para o nosso bate-papo propriamente dito, eu vou falar algumas perguntas aqui para você refletir sobre o seu vestuário. Então, pensa no seu guarda-roupa. Ao escolher a sua roupa para sair, para ir para a igreja, para ir para onde quer que seja, faça essas perguntas, depois eu posso passar lá no grupo, para avaliar se a sua roupa está adequada, né? Essa roupa caracteriza bem minha feminilidade? Ela me distingue do sexo oposto? É apropriada para o clima e para as atividades que vou realizar? O cristão tem que ter bom senso também, né? Não pode pecar pelo ridículo, né? Não vou passar vergonha, nem frio ou calor com ela? Essa roupa revela a beleza, o bom gosto e o bom senso do Criador? Favorece os meus movimentos? Consigo me movimentar livremente com ela sem que ela revele minha intimidade ou aperte meus órgãos? Essa roupa é modesta? E o que é modesto? Vai lá no dicionário. Modesto é algo simples, discreto, despretensioso. Essa roupa é despretensiosa. O que eu pretendo com essa roupa? Será que eu pretendo chamar atenção, atrair elogios, atrair olhares com essa roupa? Ela é discreta? Se eu chegar com essa roupa na igreja, até as cores a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem orientação até sobre as cores. Imagina que a gente está no culto, de repente entra uma pessoa ali reluzente, né? Com uma cor fosforescente, né? Será que essa roupa é discreta? Usando essa roupa, eu não corro o risco de provocar em meus irmãos pensamentos pecaminosos como cobiça e lascívia? Então, às vezes, as pessoas até, tem gente, às vezes, até que se sente intimidado de
de ir na nossa igreja por causa das roupas que a gente veste, né? Porque, de repente, a gente está usando roupas muito caras, extravagantes, né? E as pessoas olham para a gente, de repente, outra mulher olha para a gente e sente inveja. Queria ter aquela roupa também. Será que a nossa roupa não está provocando esses pensamentos, tanto em mulheres como homens, né? Cobiça e lascívia? Posso ser reconhecida como cristã usando essa roupa? Você pode observar que se você tem procurado fazer mudanças na sua forma de vestir, é bem provável que você seja chamada de irmã na igreja, na rua. Quando você passa na rua, alguém fala, oi, irmã, a paz de Deus, irmã. Dependendo da forma como você está vestida, você pode até esse tipo de comentário. As pessoas podem se identificar com você como cristão ou não, né? Enfim, esta roupa glorifica a Deus? Então, são perguntas assim que podem nos ajudar a refletir sobre o nosso vestuário, né? Muito importante. Bom, agora a gente vai ter aí uns 20 minutinhos para o nosso bate-papo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor e misericórdia. Louvado seja o Senhor pelo exemplo que o Senhor é para nós através de Cristo. Quando olhamos para a vida de Cristo, vemos quantos defeitos temos, como somos pecadores, como carecemos da Tua graça. Nos perdoa, Senhor, porque talvez ainda não estejamos vivendo à altura da luz que o Senhor tem nos dado. Hoje nós estudamos aqui sobre o lugar que nós devemos morar, estudamos sobre a educação dos nossos filhos, estudamos sobre vestuário. São questões delicadas às vezes até polêmicas, que terminam às vezes afastando, distanciando pessoas, criando barreiras. Mas nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Ajuda-nos, Senhor, a não julgarmos os nossos irmãos, nos ajude a não criticarmos, nos ajude a nos respeitarmos mutuamente, mesmo que cada uma tenha uma opinião diferente, mesmo que cada uma esteja numa etapa da sua vida cristã, uma etapa diferente. Nos ajude, Senhor, a nos respeitarmos, a conversarmos abertamente, mas também com respeito. E ajuda-nos, Senhor, a aprender de Ti o que o Senhor quer nos ensinar. Que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos mostre onde devemos morar, como devemos educar nossos filhos, nos ensine como nos vestir, Senhor. Sabemos que o Senhor se preocupa, sim, com a nossa vestimenta e com cada detalhe da nossa vida. Por isso, nos ensina e nos dá humildade, Senhor, para aceitar os Teus ensinos e praticá-los na nossa vida, na nossa família, no nosso lar. Abençoa cada mãe aqui, cada família, Senhor. Restaura as nossas famílias. Estamos aqui porque queremos nos preparar para o céu. Queremos ser instrumentos Teus. Nos usa, Senhor, apesar de nós mesmos. Nos prepara para a eternidade, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todas e até sexta-feira. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para o seu lar.
praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida, ao me sentar, levantar e andar. No meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção.